Você chegou a ver isso daqui? Esse vídeo aqui mostra um momento em que o rei do povo Bamun, durante uma visita oficial para a Alemanha, encontra o trono que era do seu bisavô dentro de um museu etnológico em Berlim. Esse trono foi levado há uns 100 anos, mais ou menos, pelos alemães durante a colonização. E quando ele vê esse trono, ele, na mesma hora, decide sentar nele, para o delírio da sua comitiva e um certo constrangimento por parte dos seus anfitriões alemães. Talvez você já tenha visto essas imagens, porque elas deram uma viralizada aqui no Brasil. E elas reacenderam um debate sobre um assunto polêmico e super importante, que é a devolução dos itens saqueados durante a colonização. Sim, porque a real é que os museus etnológicos na Europa e nos Estados Unidos são recheados de coisas roubadas. Aí quando a gente fala desse assunto, uma das primeiras referências que me brota assim na cabeça é aquela cena de Pantera Negra em que o Killmonger está numa exposição de arte africana num museu britânico. Um museu britânico fictício. Porque nessa cena já aparece um monte de elemento importante para o debate. Por exemplo, a exotificação ou descontextualização dessas peças, a questão do acesso a esses museus e o mais importante, a maneira como essas peças foram obtidas. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? E falar da obtenção dessas peças é central, porque a maioria desses objetos foi conseguida através de meios violentos, ilegais ou, no mínimo, questionáveis. Por exemplo, as centenárias porcelanas que ficavam no Palácio de Verão da China foram saqueadas por soldados britânicos. Tudo isso enquanto eles destruíam o palácio, incendiavam as estruturas e chacinavam centenas de pessoas lá dentro. Um outro exemplo são os mármores e frisos que ficavam dentro do Partenon, na Grécia. Um lorde britânico teve a ideia de remover as peças, sem avisar para ninguém, porque ele queria usá-las para decorar sua casa na Inglaterra. Acontece que quando ele voltou, ele teve um divórcio complicado, perdeu a maioria da sua fortuna e foi obrigado a vender essas peças para o governo. E hoje elas estão expostas no Museu Britânico. Não é à toa, inclusive, que o Museu Britânico se tornou uma espécie de um símbolo dessa treta toda. Sim, porque com seu acervo engordado à base de imperialismo britânico, ela pode ser considerada a Miss dos objetos roubados. Uma princesinha da exploração colonial. E ela tem os seus caprichos, porque apesar de reconhecer historicamente que grande parte do seu acervo foi conseguido através de massacres e roubos, ela sistematicamente ignora qualquer pedido de repatriação. These ethnological museums are like prisons. They're prisons. Our soul was stolen and locked up in them. O caso com o qual ele está revoltado, com toda razão, é um dos mais icônicos pedidos de repatriação. É o caso dos bronzes de Benin, um conjunto de mais de 5.000 artefatos que foram saqueados da cidade de Benin, atual Nigéria, durante um verdadeiro massacre promovido pelas tropas britânicas. Esses artefatos, hoje espalhados por museus da Europa toda, serviam como uma espécie de um arquivo visual do reino. Ou seja, eles tinham um grande valor simbólico e até espiritual. E por isso que ele disse, a nossa alma foi roubada. These are ceremonial objects. They're not just ornamental. Merely looking at objects is a European cultural practice. E é isso que a gente precisa entender sobre o roubo desses artefatos. Quando esses objetos foram saqueados, foi muito mais do que um roubo material. Foi um sequestro de identidade e de ancestralidade. E não para por aí. É importante a gente lembrar que entre esses materiais reivindicados também tem objetos sagrados e até restos mortais humanos. Por exemplo, você já deve ter visto imagem dos moais, que são essas estátuas gigantescas que ficam na Ilha de Páscoa. Essas esculturas são construídas pelos Rapa Nui para abrigar os espíritos de seus antepassados falecidos. Em 1868, a tripulação de um navio britânico teve a brilhante ideia de levar um desses moai embora. E eu duvido você adivinhar onde ele está agora. Pois é, só que para os Rapa Nui não foi uma estátua que foi levada. Para eles, literalmente, o espírito do seu antepassado foi sequestrado e agora está preso dentro de um museu britânico, sendo obrigado a tirar selfies com turistas o dia inteiro, ao invés de estar na Ilha de Páscoa, que é o lugar onde ele deveria estar. E eles já tentaram de todo jeito reaver esse moai, inclusive oferecendo para construir uma réplica perfeita, que no caso não abrigaria, o espírito de um antepassado.
E o próprio Museu Britânico no site reconhece o impacto que teve a retirada desse moai dessa comunidade local. Só que mesmo assim ele continua no Museu Britânico e nada foi feito. Manter esses objetos em museus estrangeiros é mais uma forma de perpetuar o ciclo de exploração e violência da colonização. Tanto o Museu Britânico e outras pessoas ligadas a museus na Europa, quanto comentaristas bastante vocais nas redes sociais, ainda defendem que esses objetos deveriam permanecer onde eles estão, ou seja, nos museus nos Estados Unidos e nos países da Europa. Geralmente, os argumentos de quem defende isso se dividem em 3 categorias principais, que nós vamos analisar agora. O primeiro argumento, e na minha opinião o mais comum, circula em torno da ideia de que esses objetos ficariam mais bem cuidados, preservados e até seguros se eles ficassem na Europa e nos Estados Unidos. Mas será que esse é mesmo o caso? Basically, our museum storerooms are full. Some of the artifacts are increasingly in a state of disrepair because museums are unable to restore them and properly look after them. Primeiramente, é legal a gente lembrar que muitos desses objetos sobreviveram durante séculos ou até milênios nos seus locais de origem e foram danificados ou destruídos justamente durante esse processo de saque da colonização europeia. Um exemplo clássico são as múmias do Egito Antigo, que eram muito mais abundantes até que os europeus começaram a ter interesse por elas. Isso porque, durante a chamada Era Vitoriana, se popularizou na Europa a ideia de que seria saudável comer múmias. E outro uso comum era fazer tinta a partir dessas múmias. Ou seja, hoje nós não temos acesso a muitas dessas múmias antigas justamente porque os europeus comeram elas, ou então fizeram tinta. E lógico que hoje é muito mais difícil algo desse tipo acontecer, porque nós temos um entendimento muito melhor de patrimônio cultural e como preservá-lo. Mas ainda assim, é importante te lembrar, coisas ruins podem acontecer com esses objetos em qualquer lugar do mundo. A Europa e os Estados Unidos não são imunes a isso. E para verificar isso, é só você abrir o noticiário e você conferir a quantidade de incêndios, roubos, ataques por ativistas e outros tipos de coisas que acontecem com patrimônios culturais em todos os lugares do mundo, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Agora uma pausa. Antes da gente continuar analisando esse argumento, eu acho que é muito importante a gente identificar que o que sustenta ele é uma visão de mundo extremamente colonial. Sim, porque por trás desse argumento, o que surge é essa ideia de que alguns países eles são naturalmente mais preparados, mais prontos para lidar com o patrimônio cultural. Mais até do que os próprios locais de origem desse mesmo patrimônio. Aí agora você vai virar pra mim e falar assim: não, Juliana, não tem a ver com isso. É porque você tem que pensar que a Europa e os Estados Unidos, eles têm mais condições financeiras, eles têm mais recursos para cuidar desse material. E que, por outro lado, os países colonizados, eles geralmente são muito mais instáveis, então eles são mais inseguros. E quando eu ouço isso, eu não consigo deixar de pensar no quão irônico e, sinceramente, um pouco cruel é esse argumento. Porque essas supostas condições materiais e essa instabilidade são, em grande parte, fruto da colonização. Fazendo uma metáfora meio tosca, mas só pra gente refletir sobre esse argumento, seria a mesma coisa que alguém entrar na sua casa, assaltar, sequestrar seus filhos, e quando você tentasse reaver os seus filhos, o argumento da pessoa fosse: não, veja bem, eu tenho muito melhores condições de cuidar deles. Afinal, você não tem mais dinheiro e eu tenho o dinheiro que eu levei de você. E digo mais, a sua casa deve ser super insegura. Afinal, eu te assaltei. Mas você ainda duvida da hipocrisia desse argumento de melhores condições para cuidar? Se prepara para essa próxima parte. Lembram das partes do Partenon? Aquelas que foram levadas embora pelo Lorde Decorador e hoje estão no Museu Britânico? Pois é, a Grécia queria eles de volta. E por conta dessa preocupação com onde eles ficariam abrigados, como eles ficariam seguros, em 2009 foi construído o Museu da Acrópole, que é um museu super moderno, com um espaço específico projetado para receber esses pedaços do Partenon, que não foram devolvidos. Se a preocupação principal fosse, de fato, com as condições nas quais as obras seriam guardadas, por que os frisos do Partenon não foram devolvidos para a Grécia? Então vamos à segunda linha argumentativa que eu vejo ser usada, que é a ideia de que esses museus e espaços culturais promovem o acesso a essas peças. Todos os anos, milhões de pessoas frequentam esses grandes museus. E segundo algumas argumentações, isso serviria para democratizar o acesso a essas peças, aumentaria a quantidade de pessoas que poderia vê-las. Eu acho que a pergunta principal aqui é: acesso para quem? Quem de fato tem acesso a esses grandes museus nos países da Europa e nos Estados Unidos? Our young people can't see these excellent representations which are made by their ancestors. But even if Picasso can be inspired by an African mask, you imagine how an African can be inspired by these same masks. But we don't have them to see. You're limited to those privileged like me who could get a visa
to travel all the way from Nigeria to England to encounter these objects. Most Nigerians will never see them. É justo promover o acesso a uma parte muito específica da população em detrimento justamente das pessoas que são descendentes de quem fez esses objetos ou que ainda fazem parte das culturas nas quais esses objetos foram criados? Fora que a gente falando assim, fica parecendo que todos esses objetos estão lá em exposição aberta para quem quiser ver. E isso está bem longe de ser verdade. Pegando o caso da Alemanha, segundo o próprio governo alemão, existe 1,5 milhões de obras desse tipo no país, das quais só 5% foram expostas. Ou seja, 95% dessas peças estão encaixotadas em depósitos desde que elas chegaram à Alemanha. E o último fator crucial que a gente precisa falar quando falamos de acesso é o contexto. Sim, porque contexto é uma coisa super importante. É ele que vai mudar a leitura que o público vai fazer dessas obras e, portanto, das culturas nas quais elas surgiram. Porque assim, infelizmente, os museus europeus e norte-americanos têm um longo histórico de descontextualizar e exotificar essas peças. Muitas vezes retratando essas culturas como embrutecidas ou mais primitivas ou reforçando vários estereótipos negativos sobre elas. Isso tem melhorado nos últimos anos? É claro que tem melhorado. Só que daí eu te levanto a seguinte pergunta. O simples fato desses objetos estarem ali, longe dos seus locais de origem, nos países que colonizaram esses locais, já não passa uma mensagem? E então chegamos à terceira linha de argumentação, que na minha opinião é a mais sincera. É uma preocupação sobre o que vai acontecer com o acervo desses grandes museus etnológicos se eles começarem a devolver essas peças que foram conseguidas de forma questionável. Se o Museu Britânico começar a devolver tudo que foi roubado, o museu vai ficar vazio. E não tem como a gente negar que esse processo de repatriação vai sim ter um impacto muito grande sobre o acervo de vários museus. Essa é uma consequência muito real dessa decisão. Mas é aí que nós, enquanto sociedade, temos que definir as nossas prioridades. Afinal, um museu ele não é um espaço estático. O museu está em constante transformação. Ele responde aos anseios e aos valores das pessoas do seu tempo. Para superar os horrores do nosso passado colonial, não adianta ficar só na teoria. A gente precisa romper com ciclos de violência. E manter essas obras sequestradas em museus de países estrangeiros é mais uma forma de perpetuar esses ciclos de violência. The easiest way is to return the artifacts. Say sorry, this was wrong, here. And then the healing can start. Para mim, a pergunta que fica é preferível ter museus com acervos imensos, mas de origem sangrenta? Ou é preferível ter museus cujos acervos estão enraizados na ética? Museus mais alinhados com uma visão de mundo mais justa? E parece que há cada vez mais pessoas alinhadas com essa segunda visão. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Eu queria muito, muito saber o que você acha disso tudo. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, me diz se tem algum ponto que você acha que eu não toquei que era importante, se você discorda e por quê. Eu acho que essa discussão nos comentários é tão importante quanto o vídeo em si. Por favor, sejam gentis nos comentários. Ninguém gosta de uma sessão de comentários cheia de ódio e de argumentos pessoais. E esse é um dos meus primeiros vídeos por aqui. Eu ainda tô aprendendo. Então, se você gostou, se inscreve, que eu já tô planejando outros vídeos do tipo. E quem sabe no futuro você não pode dizer: Ah, eu cheguei no canal quando ainda tudo era mato. Por hoje é tudo. Eu espero ver você num próximo vídeo. Tchau, tchau.